Nós vamos falar um assunto sério agora aqui no nosso programa, porque todos nós estamos vendo essa situação em que se tornou o país. Quer dizer, de repente, parece que as nossas cadeias, nosso sistema prisional brasileiro, virou um pátio de guerras. Rebeliões, violências no presídio do Brasil, não se respeita mais ninguém, acabou. Vamos rasgar a Constituição, vamos rasgar as leis. Ele está aqui me esperando para conversar sobre isso, Coronel Ricardo Jacó. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna dessa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Para falar de um assunto importante e que hoje traumatiza a sociedade brasileira. Pois é. Não, eu vejo que muitas pessoas, inclusive que entraram em contato com a gente aqui no programa, quiseram que a gente trouxesse esse assunto para o debate em família aqui, porque, veja, nós estamos vendo verdadeiros massacres nas prisões brasileiras. Como que o senhor enxerga o sistema carcerário e esses massacres acontecendo de forma tão indiscriminada hoje? Acontece o seguinte, Fábio, o Estado deixou de fazer a sua função. Em 1993, quando se iniciou uma das maiores facções criminosas aqui em São Paulo, o Estado procurou evitar até de reconhecer que havia um problema. Só para ter uma ideia, hoje em dia não se trafica drogas dentro de um complexo penitenciário, principalmente o crack. As pessoas vão me perguntar assim, mas é proibido? É proibido, mas entra. Por que não entra o crack? Porque esta facção criminosa deu ordem para não ter a entrada do crack. Sabe por quê? E aí as pessoas têm que me entender. O crack mata rapidamente. O tráfico de entorpecente é um negócio que ele não pode perder o seu consumidor. Então o pai e a mãe que está nos assistindo, tome muito cuidado, oriente muito bem o seu filho, porque é muito importante abrir o jogo e falar assim, causa prazer? Causa, mas a consequência é a morte. E essa facção criminosa investiu, proibiu, e fez com que alguns direitos de preso, por exemplo, a visita íntima, acabou-se com o abuso das pessoas que chegavam ao presídio, não foi o Estado, foi essa facção criminosa. Então ele começou a juntar no seu arcabouço pessoas que começaram a falar, puxa vida, se o Estado não faz, vamos fazer nós. E o Estado se omitiu. Como o Estado se omite até hoje, por uma única razão, pelo desgaste que é combater essas facções criminosas. Porque, infelizmente, eles não conhecem o princípio da civilidade. Eles vão para o lado da violência. E violência, como que a gente combate? A polícia age de uma maneira muito simples. Se o marginal, ele reage, a polícia reage de igual intensidade. Quem escolhe como uma ocorrência vai ser dirigida, não é o policial, mas sim a pessoa que está contra o policial, um marginal. E aí a gente percebe que o Estado começa a perder o controle, os direitos humanos deixam de ser direitos humanos, passam a ser direito dos manos, e nós vivemos esse caos. Nós que pagamos impostos, somos pessoas responsáveis, acabamos, infelizmente, ficando refém dessa situação. Agora, Coronel, nós vimos ali na prisão do Amazonas diversas mortes, inclusive administradas pela iniciativa privada, né? O massacre, né, acabou gerando críticas sobre, inclusive, a privatização das prisões. Como que o senhor vê essa questão da privatização? O senhor acha que é algo viável no país hoje? Veja só, nos Estados Unidos, um preso custa R$ 1.900 ao Estado americano. Tá. E nós temos aqui, lá em essa penitenciária que está privatizada em Amazonas, R$ 4.700. Tem alguma coisa errada em tudo isso. Porque as pessoas investem na melhoria e na ressocialização do preso. Só que no Estado americano, o preso ganha, mas ele trabalha. Ele tem ritmo. Eu estive nos Estados Unidos recentemente e fui visitar um complexo penitenciário e onde os presos tinham colocado no estado da Califórnia, eles tinham colocado fogo em determinado local do presídio.
O diretor não teve dúvida, armou barraca e colocou naquele calor. E aí os direitos humanos falaram, olha, o que está acontecendo? Vocês colocaram os presos no sol? E o diretor falou assim, colocamos e vai ficar. Porque o meu soldado que está combatendo no deserto, que está em missão, esse também mora, tem a possibilidade de morrer em confronto e vive a mesma situação. Então nós precisamos colocar que o Estado de Direito tem que ser realmente administrado pelo Estado e não esses marginais. Olha, Fábio, dá para imaginar fazer uma rebelião porque colocaram um bloqueador de celular e ele não pode usar o celular de dentro da cadeia? Não, é o fim da picada. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos enfrentando hoje no país uma realidade inversa, porque aqui fora nós acabamos nos aparelhando, né, de diversas proteções. Temos que andar com carros blindados, não podemos andar com o celular na rua. Os portões de casa, né, são cheios de cercas elétricas e etc, etc, etc. E essas pessoas que estão lá dentro comandam toda a parte criminosa aqui fora, com ou sem bloqueadores de celular, porque eles falam de lá dentro, como nós estamos conversando aqui, é uma coisa impressionante. Uma pergunta que eu queria fazer, tendo essa situação toda que nós estamos vivenciando, qual seria a maneira para se combater essas facções que o senhor está falando? Nós precisamos, primeiro, o Código de Execuções Criminais, ele já determina que se separe presos de pequena periculosidade, de média periculosidade e de grande periculosidade. Tá. É a primeira coisa, separar. Eu não sou a favor desta política que está querendo se adotar, porque não tem vaga em presídios, vamos soltar o de menor poder ofensivo. Os laxistas penais, eles dizem assim, se a prisão não é suficiente para corrigir a pessoa, para que prisão? Quer dizer, é um raciocínio muito imediatista e nós precisamos construir presídios, separar os presos e haver mais rigor. O Estado não pode ter medo de combater o traficante, o grande marginal que está encarcerado. O maior deles está encarcerado e me parece que ele tem uma série de regalias. Isso é inconcebível. Ele está lá cumprindo uma pena por ter infringido uma lei, por ter prejudicado a sociedade de maneira geral, e ele tem todas as regalias possíveis. Onde já se viu se pensar nisso? Eu, se passar um semáforo vermelho, sou multado. Você, se estacionar numa rua, que é proibido, você é multado. Essas pessoas fazem o que querem e o Estado faz acordo para que não haja rebelião. Isso passa a ser uma coisa assim surreal na minha visão, Fábio. Inclusive, o que a gente presenciou recentemente é algo que é inaceitável numa sociedade onde nós temos leis, temos uma Constituição, temos um sistema todo, né, montado. Quer dizer, não há possibilidade de você admitir qualquer tipo de acordo que se possa fazer com bandidos. Porque se no sistema prisional a gente faz isso, imagina aqui fora. Como que vai ser? Quer dizer, então nós temos que conviver e aceitar a violência? É basicamente isso? Olha, Fábio, nós temos, você é trabalhador, você tira 30 dias de férias, não tira? Sim. Se você fosse preso, você teria 35 dias de férias. Por quê? Porque são 5 indultos de uma semana. Os indultos, que a gente fala que é um insulto à sociedade. As pessoas saem, olha, já tem casos de pessoas que não têm pai nem mãe, mas saem no dia do pai e no dia das mães. Isso eu acho um absurdo. O último dia das mães do ano passado, a pessoa saiu para matar a mãe que não tinha levado o jumbo dele, as coisas dele. Quer dizer, a sociedade precisa reencarar. Nós temos um Código Penal de 1940, o Código de Processo Penal de 1941. Logo está completando 100 anos e essas pessoas, os deputados federais e os senadores, teriam a necessidade de alterar, de atualizar, porque em 1940 o Estado era um Estado rural. Hoje a grande maioria, 95% da população, mora na cidade e não foi adaptado ainda. Nós vivemos um problema muito sério da falta de adaptação. Muitas coisas aconteceram, muitos crimes surgiram. Aqui em 1940 não tinha internet. Pois é. E aí
olha o que acontece. A gente fica defasado, começam a fazer colchas de retalho e as colchas de retalho beneficiam o advogado, o bom advogado que vai nas brechas da lei para beneficiar esses criminais. Aliás, a gente precisa também chamar a atenção de toda a população de que não se deve levar à frente essa ideia que tem sido ventilada na internet, que bandido bom é bandido morto. Isso é um absurdo também, não é? Nós estamos vivendo num período onde a violência, pela violência, não leva a nada. Nós vivemos num país democrático, país de uma linha de direitos humanos, mas um regime fixo. Nós não estamos vivendo em nenhum regime de exceção, onde a barbárie toma conta. Agora, nós precisamos ter policiais bem pagos, policiais bem equipados, policiais preparados. Eu vejo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que forma profissionais, praticamente saem bacharéis de direito, prontos para atuar para a sociedade, pessoas vocacionadas, e elas não têm uma remuneração material suficiente. E o Estado, ele penaliza o bom profissional. Imagine hoje um policial que entrou há 5 anos, ele tem um acidente de serviço, ele vai receber 30 avos do seu salário, defendendo a sociedade. Que já por si só é um absurdo. E por si só é um absurdo. O salário hoje do policial de São Paulo é aviltante se nós compararmos com qualquer país do mundo. Só que as nossas responsabilidades são muito maiores. Chega num momento como esse, onde a Previdência quer igualar, quer colocar para o policial militar trabalhar 35 anos. Nosso limite de idade de entrada, máximo é 30 anos. 30 mais 35 anos são 65 anos. O que vai fazer um policial aos 65 anos? A pessoa, nós trabalhamos, a sociedade trabalha 44 horas por semana e as entidades sindicais querem baixar para 40. O policial trabalha o dobro, porque ele tem uma coisa chamada regime especial de trabalho policial que escraviza o policial. Ele pode ser escalado qualquer dia, qualquer hora. Ele tem uma remuneração por isso, mas ele ultrapassa e muito as 44 horas semanais para o próprio organismo se recompor. Aliás, eu tenho amigos policiais que eles não podem ir fadados para casa. Verdade. Né? Ninguém pode saber nem que a pessoa é policial. Eu acho isso um absurdo. Você já pensou você lavar sua roupa? Você tem que secar atrás da geladeira? Veja, antigamente era você era policial, você trabalhava na corporação, falava, nossa, tenho um amigo policial, que bacana, porque tinha essa... Agora, a gente vê que nós passamos a ser reféns do crime, quer dizer, você não pode nem dizer... É como se eu trabalhando aqui na televisão, bom, ninguém pode saber onde eu moro, né? É claro que as pessoas que são meus vizinhos, já há muitos anos, e outros que nem tanto, me reconhecem, eu estou saindo de casa, entrando em casa, enfim, sabem que eu sou da televisão e que eu moro lá. Imagina, você vê um policial, né, trabalhando, mas ele tem que tirar a farda para ir embora para casa. E ele mora onde? Ele vai morar em bairro nobre? Não, pelo salário que ganha, ele vai morar na periferia, ele sempre é excluído. E o governo não faz aquela política de habitação necessária para que o policial tenha uma moradia digna. Ele vai morar nas periferias, onde o crime tomou conta, não por vontade da polícia, porque a polícia não tem apoio para trabalhar. Dentro da lei, porque o policial que reage... E ele tem até medo de reagir porque ele vai ser penalizado disciplinarmente, penalmente, e a pior coisa que tem, ele vai perder o seu horário de trabalho. Aí vai ficar refém só do salário, infelizmente, eu falo assim com muita tristeza, o salário medíocre que o governo do Estado de São Paulo paga para o seu policial. Vamos às perguntas dos telespectadores, está todo mundo aqui enviando perguntas. Boa noite, Fábio, parabéns pelo programa. Eu acho uma catástrofe o fato das famílias desses bandidos mortos por eles mesmos serem indenizadas, enquanto as famílias do desastre de Mariana até hoje não receberem nada. Eu tenho uma sugestão, ao invés de ficar gastando dinheiro, essas pessoas deveriam, elas mesmas, reconstruírem as cadeias Sim. que estão sendo destruídas. É a Maria do Carmo de Belo Horizonte. Família de policial militar. Nós perdemos quase 600 policiais militares no Brasil ano passado. Ninguém foi atrás dessas famílias. Eles não recebem absolutamente nada. Nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda. Tá.
É uma situação muito difícil. Boa noite, Fábio. Eu sou Israel de Oliveira, de Belo Horizonte. O programa dessa segunda-feira está imperdível. Obrigado. O criminoso, coronel, é vítima de sua condição social? Não, não é. Nós temos países pobres que têm pessoas com dignidade. Infelizmente, as pessoas querem se projetar na vida através do crime. É mais fácil, dá menos trabalho. A gente vê muito pai de família trabalhando duro e seu filho não quer seguir esse caminho. Ele vê o traficante com um tênis de marca, com uma roupa de marca, uma roupa mais bonitinha, ele quer pular etapas. Ensine para os seus filhos: o que é de vocês, é de vocês. O que é seu, é seu. Não cobice as coisas dos outros. Nós precisamos trabalhar com isso. Na Índia, quando uma pessoa tira alguma coisa de alguém, cortam a mão. Literalmente cortam a mão da pessoa. Se a gente vê uma pessoa sem mão na rua, é porque ela furtou alguma coisa. Não precisamos chegar a esse extremo. Nós precisamos educar os nossos filhos. Percam tempo, ou melhor, ganhem tempo ensinando às crianças o que é certo quando criança, que quando ela chegar na idade velha, ela não vai se desviar. É um provérbio que a gente tem que usar sempre isso. Olha, vamos lá? Tem mais gente participando aqui do nosso programa, você também pode enviar a sua pergunta. Fábio, boa noite. É Aparecida de Goiânia, Goiás. A marginalidade cada dia está aumentando. Coronel, quem é o maior culpado? Por acaso é a lei do nosso país? Uma lei fraca, é uma lei que dá benefícios. Só para ter uma ideia, como chama a nossa de Goiânia? Espera aí que eu perdi ela aqui. Mas a lei, ela funciona assim: crime hediondo. É Aparecida de Goiânia, Goiás. Aparecida. Antigamente o crime hediondo. O crime hediondo é de bode, é fedido, carnicento para a sociedade. Ele ficava preso, não tinha progressão de pena. Mexeram, ele está cumprindo só 1/6, já vai, tem progressão de pena, e ele cumpre. Quando cumpre 1/3 da pena. Quer dizer, é um absurdo. Vamos à pergunta do Fábio Bergamini, de Batatais, São Paulo. Ele pergunta o que o coronel pensa a respeito da pena de morte. Veja, a pena de morte ela é discutida em vários setores. Existe uma corrente que seria desumana porque poderia haver erros. Mas tem uma coisa: a pessoa que está hoje presa, que não tem condições de se ressocializar, ela pode perder a vida porque ela não vai matar, ela não vai cometer os crimes que cometeu novamente. Temos uma pergunta aqui interessante. Coronel, é a União que paga a indenização para o familiar do preso ou o Estado da federação onde está situado o presídio? Tem alguma hipótese de um diretor ser responsabilizado, um diretor de cadeia ser responsabilizado por uma chacina como essa? Não, eu acredito que não, porque o que aconteceu, esta briga, mesmo que houvesse informações, que nesse caso lá em Manaus havia a informação, ele não pode ser responsabilizado porque muitas coisas acabam acontecendo. Objetivamente, o Estado, quando a pessoa está presa, nível estadual, o responsável pela segurança do preso é o Estado. Mas também, quando eu trabalho na segurança pública, o responsável pela minha segurança é o Estado. A pessoa que está na rua, quando ela é roubada, furtada, ela tem o seu bem subtraído, se a legislação funcionasse, tanto você como eu poderíamos pedir ressarcimento para o Estado. A partir do momento que a lei se compatibilizar, vai ficar muito mais fácil investir na segurança pública do que pagar indenização. Como aconteceu, se nós tivéssemos investido 20 anos atrás na construção de escola, na melhoria do complexo escolar, em currículos mais bem elaborados, hoje nós não teríamos tanto crime. Olha, queria agradecer muito, Coronel Ricardo Jacó, pela sua presença nessa noite.